E se Deus ainda falasse? E se ele nunca tivesse parado? E se, na verdade, o que chamamos de ausência de Deus for apenas a nossa incapacidade de escutar a única linguagem que ele ainda insiste em falar? O silêncio? Durante anos, eu procurei respostas em vozes, vozes humanas, vozes divinas, vozes internas, mas nenhuma delas me deu paz, porque eu buscava palavras, e ele me oferecia pausas. Eu queria explicações, e ele me dava espaço. Eu pedia sinais, e ele respondia com nada. Até que entendi, o nada de Deus não é ausência, é presença em forma de silêncio. Por muito tempo, eu caminhei entre as palavras como quem procura abrigo. Livros, teorias, conceitos, tudo parecia prometer alguma resposta. Mas no fim do dia, quando as luzes se apagavam e o som do mundo se calava, restava apenas o eco do meu próprio pensamento e um vazio no peito que nenhum saber preenchia. Era nesse silêncio, denso, absoluto, que a minha alma começava a gritar. Não era um grito audível, era mais sutil. Era aquela sensação estranha de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir profundamente sozinho. O tipo de solidão que não tem rosto, nem nome, mas que habita os cantos escuros da mente. A solidão do pensador. Porque pensar demais é como andar por um deserto onde não há sombras. Você começa a desconfiar de tudo, inclusive de si mesmo. E quando você pensa em Deus, ele não responde com lógica. Ele responde com silêncio. Mas aos poucos comecei a entender. O silêncio de Deus não é ausência, é convite, não é indiferença, é espera. Foi no fundo da minha solidão que a presença dele começou a se manifestar, não como uma explosão de luz, mas como uma brisa leve, como um sussurro atravessando a alma cansada. Eu me lembro de uma noite em especial. Chovia. A água escorria pelo vidro da janela, como se o céu também chorasse. E ali estava eu, sentado, solitário, cercado de livros que já não diziam nada. Tudo o que estudei, tudo o que achei que entendia, parecia inútil diante da angústia que me consumia. Aquela era a hora em que, para muitos, só restaria o desespero. Mas, para mim, algo diferente aconteceu. Fechei os olhos e, no silêncio, ouvi algo. Não era uma voz, era um sentimento. Como se alguém estivesse ali comigo, como se aquela dor fosse compartilhada, compreendida, como se Deus estivesse sentado ao meu lado, sem dizer uma palavra, mas dizendo tudo com sua presença. Naquele momento, percebi algo que transformaria meu modo de existir. A solidão, quando aceita, se transforma em encontro, e o silêncio, quando escutado com atenção, revela a voz de Deus. Muitos fogem do silêncio, colocam fones de ouvido, ligam a TV, deslizam o dedo na tela por horas. Mas tudo isso é apenas uma fuga, um modo desesperado de evitar o encontro mais temido, o encontro consigo mesmo. E é nesse encontro que Deus espera. É quando você encara seus medos, suas falhas, seus vazios, que você finalmente está pronto para escutar. Porque Deus não se revela a quem grita, ele se revela a quem cala. E foi assim que comecei a entender o porquê do silêncio ser sagrado. É nele que o mundo cessa e o sagrado começa. É nele que o barulho do ego se dissolve e a alma finalmente pode respirar. Você já reparou como os grandes momentos da vida acontecem em silêncio? Um nascimento, um adeus, um pôr do sol, um abraço que diz tudo sem dizer nada. É como se o silêncio carregasse em si uma verdade que as palavras são incapazes de traduzir. E se Deus for exatamente isso, a verdade que não pode ser dita, a presença que não pode ser explicada, mas que pode ser sentida quando tudo mais se cala. Durante muito tempo, tentei encontrar Deus nas palavras, nos argumentos, nos debates. Mas foi no esvaziamento que ele veio, não como uma ideia para ser compreendida, mas como uma presença para ser habitada. E é curioso como tudo muda quando você começa a viver assim. As pressas diminuem, as ansiedades perdem força, o olhar se torna mais leve, porque quem habita o silêncio aprende a confiar no invisível.
Eu não estou dizendo que a dor desaparece. Ela ainda está aqui, mas agora ela tem sentido, porque sei que não estou mais sozinho dentro dela. Você sente isso também? Talvez esteja vivendo um tempo de vazio. Talvez tenha questionado o porquê de tantas portas fechadas. Talvez esteja cansado de parecer forte o tempo todo. Se for o seu caso, respire fundo e ouça. Não o som do mundo, mas o som de dentro. O som da sua alma pedindo socorro. O som de Deus chamando você pelo nome, sem precisar dizer palavra alguma. Você consegue escutar? Se algo dentro de você despertou agora, talvez esse seja o momento de permanecer. Não fuja do silêncio, apenas ouça. Aqui no silêncio, a gente não te ensina a gritar. A gente te convida a escutar o que ninguém mais está ouvindo. Se isso faz sentido para você, inscreva-se. A próxima palavra pode ser a que vai mudar tudo. É estranho perceber isso, mas a maior parte das transformações que aconteceram dentro de mim não foram durante uma oração pública, nem enquanto alguém pregava para uma multidão. Foi no quarto fechado, na madrugada silenciosa, na dor que ninguém viu, na lágrima que não escorreu para fora, mas que inundou tudo por dentro. Há uma presença que não precisa de som para ser ouvida. É como se em certos momentos da vida a alma entendesse uma língua que a boca jamais poderia pronunciar. E foi ali, nesse tipo de silêncio profundo, que eu comecei a perceber algo ainda mais assustador. A maior parte do tempo, eu estava me escondendo de Deus usando a minha própria espiritualidade. Sim, isso mesmo. Eu falava sobre Ele, estudava sobre Ele, ouvia sobre Ele, mas não o deixava me encontrar no meu estado mais cru. Porque a verdade é que muitas vezes temos medo de sermos vistos exatamente como somos, com os pecados, com os traumas, com os pensamentos sombrios que ninguém pode saber, com aquele sentimento de inadequação que carregamos desde crianças. Mas o silêncio quebra as máscaras, e nesse estado de total vulnerabilidade, descobri algo surpreendente. Deus não se afasta quando você mostra suas feridas. Ele se aproxima, Ele toca, Ele cura, e não com fórmulas ou discursos, mas com uma presença que envolve, que consola, que transforma. Você já sentiu como se estivesse no fundo de um poço e, ao invés de ouvir um sermão, só queria que alguém descesse até lá e sentasse ao seu lado? Pois é exatamente isso que Deus faz. Ele não grita do alto mandando você subir. Ele desce e fica, até que você tenha forças para se levantar. E mesmo quando você não consegue, Ele carrega. A religião pode ensinar dogmas, regras, teologia. Mas só a presença real de Deus pode acalmar a alma de um ser humano quebrado. Sabe, tem uma coisa que poucas pessoas entendem. Deus não quer que você seja perfeito para se aproximar dele. Ele só quer que você seja sincero. E às vezes, a sinceridade vem com lágrimas, com raiva, com perguntas sem resposta. E tudo bem. Deus não se escandaliza com a sua dor. Ele não rejeita sua confusão. Ele não exige que você esteja pronto para recebê-lo. Na verdade, é justamente quando você não está pronto que ele mais se aproxima. Lembra de Elias? O profeta que enfrentou reis e multidões, que viu fogo cair do céu, mas que depois disso se escondeu em uma caverna, desejando morrer. E foi ali, naquela caverna escura, isolada, silenciosa, que Deus veio até ele. Mas não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Veio na brisa suave, porque Deus não precisa fazer barulho para ser real. Essa história me fez entender que o silêncio não é um castigo. É uma forma de amor. É um espaço criado por Deus para que você possa finalmente escutá-lo sem distrações. E hoje, talvez, você esteja dentro da sua própria caverna. Talvez sua mente esteja gritando, seu coração esteja pesado, e tudo que você quer é um sinal. Mas talvez o sinal já chegou. Talvez ele seja este momento, este vídeo, esta pausa, essa respiração profunda que você deu agora há pouco, sem nem perceber. Porque Deus fala até nisso. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa sentir tudo agora. Só precisa estar aberto. Só precisa continuar ouvindo. E se você chegou até aqui,
é porque há algo dentro de você que ainda acredita, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que a lógica do mundo insista que é tolice confiar em algo que não se vê. Mas Deus, Deus, Ele é mestre em se revelar nos detalhes invisíveis, num café quente num dia frio, num abraço inesperado, numa música que toca no momento exato, numa mensagem como essa, que parece ter sido feita só para você, porque talvez tenha sido mesmo. Se essa voz silenciosa dentro de você está despertando, continue com a gente. Aqui no Silêncio não falamos para multidões, falamos para quem ouve com o coração. Se isso te alcançou, inscreva-se. A jornada está só começando. Há momentos na vida em que o mundo continua se movendo lá fora. Pessoas andam apressadas, carros cruzam as ruas, notificações piscam nas telas. Mas dentro de você, tudo parou. Você está ali, respirando, funcionando, mas algo está ausente. Um vazio, uma sensação de que falta algo essencial. Algo que não se nomeia com facilidade. Uma ausência que grita em silêncio. E é nesse tipo de silêncio que a alma começa a sussurrar o que a mente não consegue compreender. Você já sentiu isso? Aquela estranha sensação de não pertencer a lugar algum, de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir invisível, de rir em público, mas sentir um nó na garganta quando ninguém está olhando, de ter tudo o que o mundo chama de sucesso e mesmo assim carregar um cansaço que não tem explicação? Talvez você tenha tentado preencher esse vazio com distrações. Trabalho, relacionamentos, compras, redes sociais, filosofia, religião, entretenimento, e por alguns momentos funcionou. Mas no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e você deita a cabeça no travesseiro, lá está ele. O vazio, o silêncio, o eco de algo que falta. E então você começa a se perguntar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que fui longe demais? Silenciei tanto que até Deus se calou? Mas há uma verdade que poucos compreendem. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É no silêncio que Ele mais trabalha, porque no barulho você ouve tudo, menos a voz dele. Deus não compete com as distrações. Ele espera. Ele espera o momento em que você finalmente cansa de fugir. Espera quando você fecha a última aba no navegador, silencia as notificações e decide simplesmente estar, sem máscaras, sem performance, sem tentar impressionar. E é nesse ponto, nesse espaço entre o vazio e a esperança, que Deus entra. Mas Ele não entra com barulho, Ele entra com presença. E a presença não precisa de palavras para ser real. Você não a vê, mas sente. É como um abraço invisível, como um calor que invade o peito sem explicação, como uma paz que não depende das circunstâncias. Você pode estar no meio do caos, mas de repente algo dentro de você repousa. Isso é o que a alma humana sempre buscou. Mais do que respostas, ela deseja presença. Mais do que doutrinas, ela deseja pertencimento. Mais do que entender, ela deseja ser tocada por algo verdadeiro, por algo eterno. E é por isso que o vazio dói tanto, porque ele denuncia nossa separação de Deus. Lá no fundo, todos sabemos que fomos feitos para mais. Sabemos, mesmo que nunca tenhamos lido uma página da Bíblia, que há algo em nós que clama por um reencontro. Com quem? Com o Criador, com a origem, com aquele que nos conhece antes da nossa primeira respiração. Mas o mundo nos ensinou a duvidar, a racionalizar tudo, a buscar sentido em teorias, em lógica, em dados. E, ironicamente, quanto mais conhecimento acumulamos, mais vazios nos tornamos. Você já percebeu isso? Quanto mais tentamos explicar a alma com ciência, mais ela sangra. Quanto mais buscamos soluções externas, mais percebemos que o problema está dentro. E nenhum remédio moderno cura uma alma esquecida de Deus. Sabe por quê? Porque o que falta em você não é uma explicação, é um encontro. O mesmo Jesus que caminhou com pecadores, que chorou por Jerusalém, que foi traído, cuspido e crucificado, ele ainda caminha, ele ainda escuta,
Ele ainda entra em quartos escuros e senta ao lado dos quebrados. Ele não exige que você esteja pronto. Ele só pede que você esteja real. E a verdade mais libertadora do Evangelho é essa: Deus prefere um coração despedaçado a uma alma fingida. Talvez você ache que está longe demais, que fez escolhas ruins, que se afastou, que se envolveu com o que não devia, que pecou demais, falou demais, pensou demais. Mas Deus não se assusta com a sua escuridão. Ele caminha sobre ela. A Bíblia diz que Ele é luz, e onde a luz entra, as trevas não resistem. Não importa o que você fez. Importa o que Ele já fez por você. E Ele fez. Na cruz Ele gritou: "Está consumado". E isso não era só uma frase final. Era um grito eterno dizendo: "Eu paguei. Eu assumi. Eu abracei até o seu pior. E mesmo assim, eu te amo". Você entende o que isso significa? Significa que o seu valor não depende da sua performance, que o seu lugar no coração de Deus não se perde por causa dos seus erros, que Ele não está esperando você melhorar para te receber. Ele quer te receber para que você possa melhorar. Você não precisa se limpar para tomar banho, e você não precisa estar bem para se aproximar de Deus. Ele já sabe tudo, Ele já viu tudo, e ainda assim, Ele escolhe amar. E esse amor se transforma. Ele não impõe, não manipula, não condena. Ele chama, com paciência, com ternura, com silêncio. Sim, com silêncio. Porque às vezes é só no silêncio que conseguimos escutar o que mais importa. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender todos os mistérios. Só precisa fazer uma escolha: permitir-se ser encontrado. Você pode ter se perdido de 1000 formas, mas Deus nunca se perdeu de você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Pode ter sido a curiosidade, o algoritmo, o tédio ou a insônia. Mas por trás de tudo isso, havia uma intenção. Deus estava te chamando, não com relâmpagos ou trovões, mas com esse toque suave na sua alma. Esse sentimento de "tem algo aqui para mim", essa vontade de ficar mais um pouco, essa lágrima que começou a escorrer sem motivo aparente, essa é a presença, essa é a resposta. Esse é o começo de algo novo. Você não precisa entender tudo agora, só precisa dizer: "Deus, eu estou aqui", e Ele vai fazer o resto, porque o coração que se entrega nunca mais volta a ser o mesmo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não guarde isso só para você. Se inscreva Silêncio e compartilhe essa voz com quem também precisa escutar. Aqui a fé não é gritada, ela é sussurrada. Quando a alma, enfim, decide parar de correr, algo sagrado acontece. Não é como um raio que cai do céu, não é como uma luz intensa que cega os olhos. É uma presença, algo sutil, silencioso, mas tão real que parece tocar o mais profundo do seu ser. É como se o universo inteiro segurasse a respiração. E por um momento, tudo faz sentido. Você sente. Sente que não está mais sozinho. Sente que alguém entrou no seu silêncio, não para julgá-lo, mas para habitá-lo, para fazer morada no vazio que antes era dor. E agora é semente de algo novo. O reencontro com Deus não é um evento explosivo. Não exige espetáculo. É como o retorno do filho pródigo. Lento, sujo, envergonhado, mas decidido. E quando o pai o vê ao longe, ele corre. Corre. Não com cobrança nos olhos, mas com braços abertos. É isso o que você precisa saber hoje. Deus ainda corre em sua direção, mesmo que você tenha virado as costas tantas vezes, mesmo que tenha mergulhado em abismos e se afastado por anos, mesmo que tenha se convencido de que Ele desistiu de você. Ele não desiste. Você pode desistir. Você pode se esconder. Você pode calar sua alma por um tempo, mas o amor dele continua chamando. E agora, você está aqui, com o coração batendo mais forte, com lágrimas nos olhos que você nem entende o porquê, com uma voz interna que diz: volta para casa. Mas o que é essa casa? Não é um prédio, não é uma religião, não é um grupo de pessoas. É a presença, é aquele espaço onde você é visto,
conhecido e, mesmo assim, amado. É onde você pode se despir das suas defesas, chorar sem vergonha, ficar em silêncio e, ainda assim, estar completamente compreendido. A verdadeira casa da alma é Deus. É por isso que tudo o que você tentou antes falhou. Porque nenhuma conquista, nenhuma paixão, nenhum vício pode substituir o eterno. A dor que você carrega não é só saudade da infância, nem carência emocional. É saudade de Deus. É saudade do lugar onde tudo fazia sentido. É saudade do som da verdade. A Bíblia chama isso de clamor do Espírito. Romanos 8:26 diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não consegue orar, até quando só há lágrimas, o Espírito ora por você. Você não está só. A escuridão não venceu. O silêncio não foi castigo, foi cuidado. Foi o tempo em que Deus cavou fundo em sua alma, removendo tudo o que era superficial, para que finalmente Ele pudesse plantar algo eterno. Mas agora é hora de voltar. Hora de abrir a porta. Hora de deixar que Ele entre. Hora de parar de fugir. Sim, você errou. Sim, você se perdeu. Mas agora, você se lembrou de quem é. Você não é apenas um corpo. Você não é só um passado. Você não é o que os outros disseram. Você não é o seu trauma. Você é alma. Você é sopro. Você é a imagem de Deus. E mesmo que a sua história tenha sido marcada por dor, ela pode ser redimida. Deus é o único capaz de transformar cicatrizes em testemunho, feridas em fonte, perdas em propósito. Você acha que já viveu o seu pior? Então prepare-se, porque quando Deus entra, o melhor começa no fim. O fim do seu orgulho, o fim da sua resistência, o fim da sua fuga. Quando você se rende, o céu se abre, não com raios ou trovões, mas com paz. Uma paz que você não consegue explicar, mas que você nunca mais vai querer perder. E é nesse momento que você entende: tudo valeu a pena. A dor, o silêncio, os vazios foram necessários para que você pudesse ver que Deus nunca te abandonou, ver que mesmo no seu pior dia, Ele ainda estava ao seu lado, ver que a graça sempre foi maior que a culpa. E então, você respira profundamente e pela primeira vez em muito tempo, você sente que está em casa. Esse é o som do reencontro. Eu não sei onde você está agora. Talvez no ônibus, talvez num quarto escuro, talvez em meio a uma crise silenciosa. Talvez rodeado de pessoas, mas completamente só. Ou talvez, finalmente, em paz. O que eu sei é que esse vídeo não foi apenas mais um. Foi um chamado. Um chamado para voltar, para recomeçar, para ouvir. Porque às vezes a voz de Deus não vem em palavras, vem em sensações, em silêncios que abraçam, em lágrimas que limpam. Em um vídeo como esse, que você não sabe por que clicou, mas agora entende por que ficou. Você não está perdido. Você está sendo chamado. Você não está quebrado demais. Você está sendo reconstruído. E se há algo que você pode fazer agora, é responder, não com grandes promessas, não com orações longas, mas com sinceridade. Apenas diga: Deus, eu estou aqui. E então, escute, porque a alma que decide escutar encontra Deus. Se essa mensagem tocou sua alma, se em algum momento você se sentiu abraçado por algo que não sabe explicar, então permita-se continuar essa jornada com a gente. Aqui no canal Silêncio, cada vídeo é uma oração disfarçada, uma janela para dentro, um chamado ao sagrado. Se inscreva. Compartilhe esse silêncio com alguém que você ama. E lembre-se, não é o barulho que transforma, é o silêncio habitado.